Nós vamos conversar mais uma vez, ele está de volta, o Dr. Antônio Tech, que é médico reumatologista, e hoje nós vamos falar sobre fibromialgia. Inclusive, semana passada, nós prometemos que esse tema voltaria em questão aqui no programa, né? Então, hoje a gente vai falar com o Dr. Antônio sobre fibromialgia, que é uma das doenças que é foco também da campanha Fevereiro Roxo. Ontem a gente falou sobre o Fevereiro Roxo e dentro dessa campanha também está a fibromialgia, que é muito importante a gente falar, discutir sobre essa doença. Tudo bem, Dr. Antônio Tech? Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, pessoal. O que é, Dr. Antônio Tech, fibromialgia? A fibromialgia, dentro do conceito da Sociedade Brasileira de Reumatologia, que lá nós temos uma comissão de dor e fibromialgia e outras síndromes dolorosas. Então, a fibromialgia é uma síndrome. Então, síndrome é um conjunto de sinais e sintomas que são comuns a várias doenças. Então, a síndrome da fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente na musculatura. Junto com a dor, a fibromialgia cursa com sintomas de fadiga, que é o cansaço, o sono não reparador, a pessoa já acorda cansada, e outros sintomas como alteração da memória, atenção, ansiedade, depressão e alterações intestinais. E uma característica da pessoa com fibromialgia é a grande sensibilidade ao toque e à compressão da musculatura pelo examinador ou por outras pessoas. Essa definição é a definição da Comissão de Dor e Fibromialgia da Sociedade Brasileira de Reumatologia. O que causa tudo isso, hein, doutor Antônio? Qual é a causa da fibromialgia? Está sendo estudado qual é a verdadeira causa e se existe uma causa única para essas queixas dos pacientes. Se você for observar, nós colocamos que a fibromialgia não é uma doença, é um síndrome, em virtude de apresentar sintomas decorrentes de várias situações. Então, esta dor que o paciente comenta, que ele diz que sentir, que tem várias localizações, não existe atualmente uma causa, tal causa é o que gera a fibromialgia. Mas o que se está fazendo, tendo através de vários estudos, é que é como se fosse uma síndrome de sensibilização dos centros da dor no sistema nervoso central. Então, dentro do sistema nervoso central existem vários centros onde estão onde estão depositados memórias de dor do passado que por algum motivo afloram a nível da consciência e tornam uma lembrança desagradável do passado, aflora a nível da consciência e o indivíduo passa a sentir alguma coisa que não está palpável no momento. Deixa eu ver se eu entendi. A pessoa tem uma lembrança, ela tem uma lembrança de uma dor, daí começa a doer o dedo dela quando ela aperta alguma coisa. É mais ou menos assim? É mais ou menos isso. Então estão sendo demonstrados através de exames de imagem áreas cerebrais onde existe uma atividade maior durante estas situações. Então o indivíduo sente uma dor, vamos dizer, real, né? E essa dor impressiona determinada região do cérebro e fica armazenada lá, porque você nunca esquece as situações. Então essa área, por alguma estímulo qualquer, que nós vamos ver no decorrer da conversa, ela pode aflorar ao nível da consciência e uma coisa que você nem sabe o que estava acontecendo, apareceu uma lembrança de uma coisa ou outra, e a dor é uma lembrança que apareceu e a pessoa, só que no caso da fibromialgia, essa dor aparece muitas vezes e durante muito tempo durante o dia. O doutor, tem alguma coisa a ver? A gente sempre falava, e sempre ouvia os mais antigos falar, vai chover porque está doendo a minha perna. Mas isso tem alguma coisa a ver com isso? Isso tem a ver, mas não com a fibromialgia. É outra coisa. Outra coisa. Deixa eu só terminar
a explanação da fibromialgia, então existe a parte central, intracerebral, onde tem as zonas de sensibilidade, e existe também agora detectado várias receptores periféricos, onde que faz com que a sensibilidade ao toque seja exacerbada em alguns desses portadores desse problema também. Uhum. Estou me avisando aqui que tem muita mulher, acho que não deve ser a mesma situação, que é o corte da cesárea, que também de vez em quando dói. Acho que seria isso, né? Os ouvintes eu estão acho falando. que isso você comentou sobre vai chover, a pessoa está sentindo que o joelho está doendo e tal. Cai nessa também da cesárea. Cai da cesárea. Né? Não é fibromialgia. Não. Só para deixar claro, né? Não é. Enfim, doutor, o que pode piorar na fibromialgia? A pessoa tem a fibromialgia, foi diagnosticada. O que pode fazer piorar esse quadro de fibromialgia? O estresse. O estresse, ele deixa a pessoa mais sensível, né? Então, situações estressantes, um trabalho que não seja agradável de ser feito. Então, quer dizer que estas situações que geram situações desagradáveis, né? Isso com certeza pioram não só a fibromialgia, mas todos os sintomas dolorosos. Uhum. Então tem até aquela, vamos dizer, saindo um pouco do negócio, esse trabalho vai me dar dor de cabeça. Vai ser um trabalho incômodo, vai ser um trabalho penoso. Então isso vai gerar alguma coisa que não é confortável, e as dores, em geral, são exacerbadas pelo estresse. Dá para dizer que é uma causa, então, psicológica, doutor Antônio, a fibromialgia? Não, nós não vamos considerar a fibromialgia como uma causa psicológica. É uma causa que, como eu estava comentando com você, nós temos locais no sistema nervoso central que armazenam informações, e essas informações, independente da vontade da pessoa, afloram, e essa sensação que acontece da fibromialgia é uma sensação dolorosa, que o paciente chama de dor. Aí eu acho que nós estamos tentando fazer uma interpretação, o que é dor, o que o paciente se queixa de dor. Chegando um paciente para fazer uma consulta comigo e diz eu tenho dor, eu vou esmiuçar com ele o que é que ele chama de dor. Uhum. Porque se você for observar, se você quebrar o braço, se você sofreu uma queimadura, se você está numa crise de uma artrite, você tem uma explicação palpável do motivo da dor. Mas aí tem pessoas que dizem, eu tenho uma dor. Por que você tem dor? Porque o operário perdeu. Me deu uma dor no peito. Eu briguei com a minha namorada. Me deu uma dor. Algum conhecido meu ou parente faleceu, eu estou com dor. Então o vocábulo dor passa a ser usado de uma forma que tem vários significados. Então a pessoa diz, eu estou com dor. Ontem, por exemplo, eu atendi uma criança de 4 anos e meio, com um diagnóstico que eu fiz da criança no consultório, pela história clínica e pelo filme que o pai dela me levou, de síndrome das pernas inquietas. Este problema é um problema que os reumatologistas conhecem muito bem, que é a agitação noturna dos membros inferiores e de membros superiores, que o paciente relata como dor. Mas se você for esmiuçar, ele vai ver que não se encaixa em nenhum tipo de dor. O que essa criança tinha? 4 anos e meio, né? Teoricamente, não tem elaborado um raciocínio para dizer as coisas. O que ela diz? Eu tenho dor. É uma forma do paciente se fazer entender que alguma coisa não está bem com ele. Diz, então, eu estou com dor. Com dor.
Então, a dor é usada muito. E então, quer dizer que o entendimento do que é dor é necessário. Então, veja essa criança. Ela brinca, corre, faz tudo o que quer. Chega à noite, chora de dor nas pernas. Aí o pai dela, uma pessoa assim, simples, mas extremamente inteligente, notou que a criança se mexe demais de noite. E filmou a criança de noite e me mostrou o filme do pezinho da criança se mexendo demais. A criança chorando de dor e mexendo com os pés. Isso para mim foi o suficiente para fazer o diagnóstico de síndrome das pernas inquietas numa criança de 4 anos e meio, que é o exame que o pessoal faz da polissonografia para mostrar que a pessoa se bate enquanto dorme, para ajudar no diagnóstico de pernas inquietas. Então, a dor da criança, que ela chamava de dor, era a síndrome das pernas inquietas. Uhum. Facilmente diagnosticado pelos elementos que nós conseguimos na história e na informação do filme que o pai fez. Então, se veja, para essa criança, dor é isso. É um incômodo que tem que mexer com as pernas. Acho interessante o doutor falar, é muito popular, né? Tá se batendo. Eu passei a noite me batendo na cama. E pode ser uma situação igual a essa que o doutor relatou aí. Agora, veja você o seguinte, um sono mal aproveitado, mal dormido, faz com que você levante com dor. Sim. Dor no corpo. Você dormiu, mas não descansou. Então, se veja quantas situações que podem gerar uma dor muscular no dia seguinte, como diz, acima das pernas inquietas. Na hora que você controla esse problema, o paciente deixa de ter dor quando acorda. Então, ele não tem fibromialgia. Ele tem a síndrome das pernas inquietas que está atrapalhando o sono e, com isso, ele dorme mal e levanta doído. Na hora que você consegue detectar esse problema do paciente e corrige, você melhora a situação, o sono, melhora o dia seguinte dele, ele deixa de se queixar de dor e ele não tinha fibromialgia. Ele tinha uma dor no corpo, que nós estamos dentro das dores musculares e dor miofacial, que é outra história, que nós precisamos fazer diagnóstico para fazer o tratamento adequado. E não dizer que todo paciente que tem dor em 4 lugares tem fibromialgia. Acho que o diagnóstico está sendo feito em excesso e tratando-se mal o paciente de uma doença que ele não tem. Certo. Doutor, no caso da fibromialgia, tem muitas perguntas dos ouvintes que estão preocupados com a seguinte questão. Tem como prevenir a fibromialgia? É possível isso? Veja só, eu acho que até tem. A gente conversando muito com várias pessoas que têm o diagnóstico e o rótulo de fibromialgia, que nem sempre o reumatologista, quando esmiuça as queixas e a vida da pessoa concorda, é que a pessoa passe a fazer cada vez mais o que ela gosta. Então se veja o seguinte, nós temos várias pessoas que dizem que quando vão para a academia, elas não têm dor, fazem uma atividade física às vezes pesada. Quando vão a um baile, a um forró, a uma atividade prazerosa, ela não tem dor naquele espaço de tempo. E tem dor em outras situações. Uma professora que não consiga olhar para os alunos, que gera uma crise de ansiedade, ela vai para a sala de aula, ela se sente mal. Ela fica contraída, ela fica estressada. Então, o que causa prazer é uma prevenção vamos dizer, do afloramento doloroso do que a pessoa é portadora de qualquer síndrome, vamos dizer, de dor central possa vir a ter, né? Então, quer dizer que tudo que você faz prazerosamente vai prevenir. E se você conseguir ter um trabalho que te dê satisfação, você vai passar 8 horas, pelo menos, do dia, prazerosamente fazendo o teu trabalho, e com isso você vai diminuir o tempo de estresse, e diminuindo o tempo de estresse você vai prevenir não só a fibromialgia, dor de várias etiologias de ação central. Bom, eu acho que com a sua resposta, então, está respondida essa outra questão aqui. Os cuidados que uma pessoa já diagnosticada com fibromialgia precisa ter
Acho que é um resumo de tudo isso que o doutor acabou de falar, né? Veja só, se eu não gosto de ser professora dentro de uma sala de aula, se eu fico doente para fazer aquilo ali, nós temos várias outras atividades dentro, vamos dizer, desse grupo de pessoas que poderiam ser desenvolvidas melhor. Se eu não consigo trabalhar no banco, vamos achar um outro tipo de trabalho que não me seja tão estressante, mas aí a pessoa diz, puxa, mas como é que ficam os meus direitos? Né? Então, gente, é melhor sofrer, melhor não fazer o que te causa sofrimento e ter que tomar remédio para ansiedade, para ir fazer um trabalho que está te angustiando, do que você procurar fazer alguma coisa que você gosta. Teoricamente é perfeito, na prática não é tão fácil. Mas a gente orienta dessas maneiras e eu já tive vários pacientes que, observando o ambiente onde ele vive, sugerindo, e eles trocaram de trabalho e sararam. Melhoraram. Melhoraram. Não é porque desapareceu a sua predisposição de ter aquilo, e sim porque o fator que desencadeava, que gerava aquele problema, foi contornado. Então, contornando situações desagradáveis, o indivíduo consegue evitar o afloramento dos sintomas que o incomodam. Doutor, deixa eu ver se eu entendi. Quer dizer, quando a pessoa tem fibromialgia, ela está fazendo uma coisa no seu dia a dia, uma coisa técnica no seu trabalho, mas ela não gosta daquilo, quer dizer que isso piora o quadro de fibromialgia, ela começa a sentir dores no corpo? É mais ou menos assim? Mais ou menos isso, porque você quando você está acordado ou dormindo ou fazendo alguma atividade qualquer, você produz uma série de substâncias facilitadoras ou inibidoras de estímulos neurosensoriais. Então, se você está fazendo alguma coisa que você gosta, essas substâncias são inibidas. Se você está fazendo algumas atividades que não te agrada, essas substâncias parece que são afloradas e você se incomoda mais. Observe um exemplo assim corriqueiro. Criança que vai jogar videogame, fica no computador das 3 da tarde às 11 da noite e nem levanta para ir no banheiro. Olha, é um período extremamente grande, mas ele está totalmente focado naquela atividade prazerosa. Agora você fazer uma planilha das tuas contas que estão fechando no vermelho no fim do mês, 10 minutos você está tudo doído. Então quer dizer que estas situações de prazer ou de desconforto é que podem exacerbar um quadro de desconforto, e aí esse desconforto a pessoa chama de dor. Se você for analisar o que é que a pessoa chama de dor, dificilmente alguma coisa vai se encaixar numa dor que a pessoa já viveu. Exemplo que o indivíduo nos dá de dor de fibromialgia. Parece que um trator passou em cima de mim. Aí eu pergunto, você já foi atropelado por um trator? Não. Nunca fui. Então você está fazendo um exemplo de uma coisa que você não vivenciou. Mas você viu algum lugar, um filme de guerra, um filme de alguma coisa, alguém está atropelado, você vivenciou aquilo. Outra coisa, parece que me deram uma facada nas costas e estão mexendo com a faca. Você já levou uma facada? Não. Então quer dizer que essas situações são exemplos que as pessoas nos citam com frequência, que não são experiências vividas, são experiências informadas ou vistas em algum local que não é dela própria. É tal da hipérbole, né? Uma hipérbole de sentimentos, você exagera, né? Parece que um trator passou. Exatamente, mas não é uma experiência vivida. É, verdade. Enquanto que o indivíduo, que aí você vê o seguinte, a gente também estimula a que todas as dores de uma fratura, de uma queimadura, de uma artrite, sejam tratadas precocemente, para que esta dor, vamos dizer, por um fato traumático, não seja, vamos dizer assim, levado e armazenado na memória da dor, para vir de algum tempo atrás trazer uma sensação desagradável pela vivência real.
O ser humano é complicado, né, doutor? É complicado. O ser humano... Aí que está o grande problema, porque o pessoal, muitas vezes, ele não quer ir pela ciência. E olha que nós estamos estudando muito isso. E quando a gente diz alguma coisa, quando não é do interesse da pessoa o que a gente está passando, ele parece que levanta uma barreira contra esta informação. Então, quer dizer que dentro da reumatologia, de ver o paciente como se fosse uma primeira vez a cada consulta que ele vai. O que quer ver como uma primeira vez? Como a vida é dinâmica, você pode ter uma doença crônica e dessa doença crônica ir aparecendo sintomas de outras situações. Por exemplo, o indivíduo chega na porta e diz: o que a senhora... Eu já nem pergunto o que você tem, eu digo qual é o seu problema. Eu tenho fibromialgia. Eu disse: espera aí, então me conte como que é. A hora que a pessoa começa a contar, eu chego em outros diagnósticos, vamos dizer, eu disseco a informação que o doente tem de um nome que ele trouxe, que não é... e faz tanto tempo e ninguém resolve isso. Então, se nós temos um sintoma ou uma doença diagnosticada há vários anos que não foi resolvida, a primeira coisa que nós fazemos é reavaliar o diagnóstico. Talvez o diagnóstico não esteja correto. Eu estou tratando de uma coisa que não é. Então, o indivíduo chega com aquilo lá, como eu comentei daquela criança, veio com dor, virou síndrome das pernas inquietas. Você tem uma coisa, eu tenho fibromialgia. Eu vou lá e vejo que você está com uma dor no pescoço por uma radiculopatia cervical. Que não tem então, nada a ver com aquilo que a pessoa estava falando. E o problema é que aquilo não está sendo tratado, a dor está sendo perpetuada. Eu tenho tal coisa, então eu não vou ter nada mais e não tem tratamento. Ou um autodiagnóstico. Um autodiagnóstico. Mas o pior é que também, às vezes, o indivíduo... O conceito que dor em mais do que 4 lugares de fibromialgia deve ser banido dos ambulatórios médicos, principalmente de pronto-socorro. Uhum. É complicado. Às vezes você vê um indivíduo que dói 4 lugares por causa da dor no cotovelo, ele tem uma artrose de joelho, uma dor na coluna e uma cervicobraquialgia. Tem 4 problemas que tem um tratamento diverso e não é fibromialgia. Sim. Como diria minha avó, está irradiando para outros lugares. E existem as dores irradiadas. Então, olha, tem tanto tipo de dor que você precisa ter a história da dor para ter o diagnóstico preciso do que é que o paciente tem. Ô doutor, para encerrar, e daí antes do senhor explicar lá por que o senhor não gosta, que o senhor citou, falar do quadro de fibromialgia, lembra? Que o senhor falou que se desse tempo, então o senhor vai explicar para nós. Mas antes disso, hoje em dia a medicina, o médico tem digamos assim, um adversário, já que a pessoa já chega com um autodiagnóstico, já falando muitas vezes o que ela tem. Tem um adversário que chama-se Google, o Dr. Google. A pessoa, antes de consultar, já dá uma checada no Google. Infelizmente, o médico passou a ser agora o plano B, né? Ele vai no médico depois que o Google e o Yahoo não olha a situação, assim, Rodrigo. Supriu as suas necessidades, né? Então, se veja, a gente sempre sugere que quando você examina um paciente, vai dar um diagnóstico, vai solicitar um exame complementar, que não vá ver o resultado desse exame no Google? No Google, né? Porque muitas vezes nós, para darmos alguma informação, nós temos uma capacidade técnica que posso te dizer é limitada, mas é muito melhor do que muita gente que não tem essa capacidade técnica de filtrar informações que são boas e que não são boas. E se você for ver o que vai para a notícia, o que vai no Google, quanto mais tragédia, parece que é melhor. Sim. E nós procuramos colocar as coisas da ciência e existe uma comprovação de grupos de estudo para que o paciente tenha o melhor atendimento, tanto em diagnóstico quanto em tratamento. Certo. Muito bem. Dr. Antônio Tech, antes que eu me esqueça, aquela situação que em algumas cidades, não sei se são muitas cidades, mas aqui na cidade de Ponta Grossa tem vaga de estacionamento
exclusiva para quem tem esse problema de fibromialgia. E daí tem aquelas pessoas que apoiam, tem aquelas pessoas que não apoiam. O que o senhor acha dessa polêmica, doutor? A pessoa que sofre de fibromialgia, ela necessita ter uma vaga especial de estacionamento? Veja o seguinte, o problema que nós fizemos no final de 2021, esse grupo que eu participo de 2 grupos da sociedade brasileira. Da Comissão de Reumatologia Ocupacional, que procura a inserção dos pacientes com algum problema reumático no meio do trabalho, alguns deles na cota de deficiente, e temos a participação também como consultor do grupo de dor e fibromialgia. Então esse grupo, né, chegou a uma conclusão que o que tem o nome de fibromialgia, o nome, que é uma síndrome, não é uma doença, é uma síndrome, que tem esse rótulo, não é deficiente. Porque uma pessoa que é deficiente, ela tendo um atestado de deficiência, pode ter um benefício imediato, mas a longo prazo, isso aqui pode ser complicado para a vida dela. Então quer dizer que você vai procurar um emprego, você tem um rótulo ali que está informando que você tem uma deficiência com alguma dificuldade. E outra coisa, o reconhecimento de deficiente é por uma lesão que gera alguma deficiência em caráter permanente. Então o paciente que tem fibromialgia, muitos dizem, eu não estou melhorando com nada. Então isso tem que ser revisto. Tem que ser reavaliado. Se não está melhorando com o tratamento, vamos conversar melhor, vamos voltar atrás e procurar uma solução para isso. Para tudo tem solução. Né? Vai dizer, mas eu não melhoro nunca. Bom, você está fazendo o que foi orientado a fazer? Você está... Se o teu problema é no serviço, você tentou mudar de serviço? Não, mas não tem outro serviço, arranja. Né? Eu acho que é uma situação complicada. Então a Sociedade Brasileira de Reumatologia, apesar de ter recebido também nota de repúdio da Associação dos Fibromialgicos lá de várias regiões do Brasil, ele não concorda que quem tem esse diagnóstico, que a gente nem sabe se está correto. Esse que é o problema. Se você tem um diagnóstico que você não sabe que está correto, como é que você pode aceitar que essa pessoa é deficiente? Entendi. E a deficiência é um rótulo que vai se perpetuar por meses, por anos, né? E aí você vê a dificuldade que às vezes é até de um perito de conceder um benefício por deficiência, por incapacidade, numa pessoa assim que é por algumas horas do dia que ela é pior e nas outras horas é completamente normal. Vai entender. Como é que você vai dar esse benefício numa vaga de estacionamento, né? Vamos dizer, uma pessoa que usa uma vaga de estacionamento para ir na academia, fazer 2 horas de um exercício pesadão e depois pega uma vaga de estacionamento. E isso, a gente até chega a entender que isso pode ser constrangedor e gerar bullying nas pessoas. Então nós temos que proteger o paciente em todos os setores, inclusive dos mal entendidos que possa haver por um atestado que ele está levando. Ele é um sofredor? Concordo, é um sofredor. É um processo que está incomodando ele? Mas isso tem solução de várias maneiras. Eu não sei se aqui na cidade, eu não vi ainda a vaga, eu sei que teve um projeto lá na Câmara dos Vereadores que estava discutindo isso em relação a vagas para quem tem fibromialgia. Veja só, é um projeto político, não técnico. Não é um projeto técnico. Político. E você veja que atualmente vai entrar em vigor o CID-11. No CID-11 não existe mais fibromialgia como doença. Então é um fenômeno que mudou a classificação. Então quer dizer que você não tem lá mais fibromialgia tal CID, não vai ter. Sim.
É uma síndrome. É uma síndrome. Então, se é uma síndrome, não sendo doença, ele não pode ser catalogado como doença. Doutor Antônio E outra Tech. coisa importantíssima, ninguém morreu de fibromialgia, ninguém fica aleijado de fibromialgia e ninguém fica com uma deficiência permanente com fibromialgia. Quando o indivíduo está numa crise, ele pode estar incapacitado por algumas horas ou talvez alguns dias. Mas gerar disso uma incapacidade, uma alteração de deficiência permanente, isso eu garanto e a sociedade endossa o que eu estou garantindo que não acontece. Gostei que o doutor foi enfático. Fibromialgia não mata. Então tá aí. É assim que nós encerramos. Claro que tem que ter todo cuidado, né? Justamente porque nós estamos na campanha do Fevereiro Roxo. Doutor Antônio, o tempo, a gente conversou aqui, o tempo foi passando, nem percebi, já são 7h52. Obrigado mais uma vez pela sua presença e sempre é um prazer conversarmos com o senhor aqui e em outras oportunidades a gente vai falar sobre outros assuntos também. Tá certo, eu agradeço também em nome da nossa sociedade para poder transmitir, vamos dizer, informações que têm cunho científico comprovado. Então, em meu nome, da Sociedade Brasileira de Reumatologia, a gente agradece. Obrigado.